Oi, o meu nome é Ilan Brenman, eu sou escritor e educador e hoje eu queria conversar com vocês sobre uma reflexão que apareceu depois que eu conversei com um amigo que me comentou que tinha acabado de voltar de um hotel naquele sistema tudo incluso. Comida à vontade, de manhã, de tarde, de noite. Estava com os filhos. E ele falou, Ilan, olha que interessante, os meus filhos, vendo aquele excesso, aquela abundância, começaram a ter uns comportamentos meio estranhos, diferentes. Eu perguntei quais, né, comportamentos. Ele falou, primeiro, eles tinham dificuldade de escolher a comida, porque era muita opção. Segundo, tinha um desperdício muito grande de comida, porque tinha muita comida. Terceiro, a gente não sentia fome. Estava o tempo inteiro saciado e que era uma sensação estranha, tanto para mim, disse esse amigo, quanto para os meus filhos. E a conversa foi rolando e eu fui pensando um pouco, fazendo uma reflexão sobre como a gente vive um pouco nessa sociedade. Não só em relação à comida, mas em relação aos afetos, em relação à questão do consumo, né? Os excessos, a abundância, né? A fartura de informação. Né? Você pode falar assim, quanta informação a gente consegue assimilar. A gente vê hoje nas redes sociais. Eu vejo um exemplo clássico na televisão, você tem 200 canais na TV a cabo e você não consegue parar num só. Você vai passando um canal, passa outro, e sempre volta para aquele mesmo, aquele mais familiar, aquele que faz mais sentido para você. Mas você quer ter 200 canais, 200 canais, é importante ter isso. Então, a gente pensar um pouco sobre quais são os impactos desse mundo dos excessos na vida da criança é fundamental, é muito, muito importante. Isso não é assunto só atual. Sabiam que existia um governante antigo chamado Catão, era um romano e muito sábio, sempre os romanos, antigos romanos, e ele dizia que o conforto, né, era o caminho do desperdício. Ele tinha essa fala. E além disso, ele dizia, quando tudo é muito fácil, a vontade enfraquece. Quando tudo fica muito fácil, a vontade enfraquece. Você não proporcionar a fome, não a fome física, deixar alguém famélico, né? Os famélicos, isso é uma coisa que tem que combater, essa fome real, a pobreza real, mas a gente está falando de outro tipo de fome, né? Quando você fala da fome do desejo, do desejar algo, esse buraco ele é fundamental, né? A fome faz a gente andar, é o motor da vida para a gente buscar aquilo que a gente quer. Isso é fundamental, é importante. Hoje as crianças meio perderam um pouco o parâmetro disso, pela nossa história também, pela nossa relação com elas. Eu lembro, por exemplo, que na minha adolescência eu queria muito um tênis. Era um tênis caríssimo, o London Fog. Quem da minha geração pode ser que lembre. Era caríssimo. Então eu estava com fome daquele sapato. Estava com fome, com desejo, mas minha família não tinha condição, não tinha. Então o que a gente fez? Começou a bolar estratégias, né, já que a gente não tem condição de comprar o oficial, vamos comprar o genérico. Pesquisamos um genérico que ficava longe de casa. Eu e minha mãe fomos lá, pegamos ônibus, pegamos o metrô, chegamos na loja. Alegria total, era metade da metade do preço, bem parecido com o original. Eu fiquei feliz da vida, conheci um bairro novo, tava lá com a minha mãe, batemos papo. Então, esse desejo ele é fundamental para não enfraquecer a vontade da criança. A gente vê hoje muito as crianças saciadas. Estamos saciando essas crianças e não entendemos por que crianças e jovens se tornam déspotas, pequenos ditadores, né, dos seus próprios desejos, porque a gente não está deixando eles sentirem esta fome, esta falta que é tão importante. Eu faço uma relação com esse assunto, com um pouco com como que um astronauta vive no espaço. Se vocês imaginarem cenas que aparecem na internet, na televisão, só colocar na internet, quando tá lá no espaço, o astronauta ele tá leve, tá bem leve, não tem gravidade. Então ele não tem esforço, Tudo é fácil, né? Tudo fica fácil, tem uma abundância de facilidade lá. Por quê? Porque o músculo dele, ele não é trabalhado, então você vê aquela coisa, parece uma coisa bem lúdica. Eles são, né, os astronautas são aconselhados a fazerem exercícios físicos lá no espaço, porque senão o que acontece? O músculo atrofia. Os ossos começam a perder massa, a massa óssea. Por isso que quando eles chegam na Terra, eles são carregados, eles estão mais fracos, porque aqui na Terra se exige um esforço
um esforço, não um conforto absoluto muscular. Lá no espaço existe um conforto absoluto do músculo e da ossatura. De novo, tudo fica leve, aparentemente bem legal, mas isso traz uma consequência. Precisamos também pensar nisso, fazer uma relação com a nossa realidade. Deixar que as crianças se esforcem, trabalhem o músculo mental, o músculo afetivo, que elas trabalhem, que elas se esforcem. Isso é fundamental para a sociedade como um todo ter menos desperdício. Com certeza, né? Isso tem a ver com isso, menos desperdício, para a nossa sociedade poder fazer escolhas melhores, né? A criança, quando ela é abastecida o tempo inteiro, por exemplo, com aquele amor sufocante, né? Aquela coisa de um afeto de 300.000% em cima dessa criança, ela vai ter uma consequência. Vai ter, com certeza. Ela vai achar que ela merece isso de todo mundo. Todo mundo tem que amá-la como a gente faz esse amor, às vezes, sufocante. Temos que amar os nossos filhos, mas, de novo, sem exageros, né? Tudo incluso, mas esquecemos o essencial. O essencial não é esse amor absoluto. O amor, ele é representado pelos nossos atos, às vezes por um movimento que a gente faz, que a gente traga para essas crianças esse sentimento de falta. Esse sentimento de falta, ela vai buscar soluções, né? Ela quer conseguir algo, não dá tudo de mão beijada para ela. Ela vai achar que a vida é assim, e a vida não é assim. Então, a próxima vez, né, que a gente se deparar, né, com esse sistema tudo incluso, isso vale para várias áreas da nossa vida, a gente tem que refletir e pensar, está tudo incluso, mas o essencial, ele também está incluso? O essencial está incluso? Essa é a reflexão de hoje. Tchauzinho.